discutiu a situação imposta pela Lei da Cota Zero, criada pelo governo do estado. Os pescadores esperam a decisão da ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores, no Supremo Tribunal Federal. E ainda que a própria Casa Civil de Mato Grosso flexibilize a parte da lei que restringe a pesca, transporte, comércio e armazenamento de espécies importantes para a pesca artesanal. A repórter Luciana Gavilha explica pra gente. Vamos ver. A audiência pública em torno do transporte zero lotou aqui a galeria da Assembleia Legislativa, o plenário e também o Teatro Zumira Canavarros. Lá no teatro são pelo menos 800 pescadores. A discussão continua muito acirrada, tanto aqui no Parlamento quanto no STF. Inclusive, hoje, um grupo de pescadores foi impedido de ter acesso ao Palácio Paiaguás. Os portões do palácio foram fechados para que os pescadores não tivessem acesso, mas segundo o proponente desta audiência pública, o deputado Wilson Santos, ele disse que o diálogo está aberto. Existem propostas de flexibilizar a lei do transporte zero. Segundo o parlamentar, os pescadores estariam disponíveis para diminuir o quantitativo de pesca por semana, mas pede para que o governo libere uma das 12 espécies que foram proibidas de captura. No momento ainda, essa proposta está em construção e depende de uma resposta da Casa Civil, que pode acontecer ainda hoje. Os pescadores admitem recuar, admitem diminuir a cota de 125 quilos, diminui essa cota. Os pescadores admitem algumas proibições de espécies, mas não todas aquelas que têm um perfil comercial. Essas 12 espécies que estão proibidas, elas representam aproximadamente 90% da pesca comercial. Nós temos mantido conversações permanentes com a Casa Civil e estamos durante o dia todo de hoje à espera de avançarmos nessa negociação. Hoje existem duas questões importantes em torno do transporte zero. A discussão acontece no STF em relação ao Supremo Tribunal Federal. A própria Advocacia Geral da União disse que a lei do transporte zero é inconstitucional e que as propostas que foram costuradas não resolvem a ilegalidade. Em contrapartida, aqui na Assembleia Legislativa, amanhã pode ir ao plenário um outro modelo do transporte zero. Segundo o deputado Wilson Santos, pode ter um novo pedido de vista. Amanhã a matéria está pautada, porém há recursos regimentais que podem impedir a votação final amanhã. Um novo pedido de vista? Sim, sim. Desde que essa matéria receba novas emendas, ela retorna à Comissão de Meio Ambiente e aí ela pode novamente ser objeto de vistas. Enquanto não existem definições, fica o lamento de quem atua na pesca e precisa desse segmento para sobreviver. Todos concordam que o transporte zero é um cota zero disfarçado, porque as 100 espécies liberadas pelo governo de Mato Grosso não representa mais do que 10% do pescado que é de interesse do segmento. Automaticamente proíbe as 12 espécies mais pescosas dos pescadores, alejando-os, deixando-os sem sobrevida. Então, para nós é o mesmo que o cota zero. A gente podia fazer uma inversão de valores, né? O governador fica com as espécies 100, que ele disse que é, que ele nem engenheiro, ele nem biólogo é um engenheiro eletricista, e nós ficamos com as 12 que viabiliza a pesca, porque da forma que está, a panela do pescador continua vazia e os lojistas estão fechando as suas portas. Em relação ao efeito prático desta audiência, é fazer toda a documentação dela para também somar ao que tramita no STF. Falando em STF, o ministro do STF, André Mendonça, marcou para o dia 5 de março, às 14h30, a segunda audiência de conciliação entre os governos federal e do estado de Mato Grosso para discutir a constitucionalidade da lei do transporte zero. Lembrando que a lei é alvo de duas ações diretas de inconstitucionalidade, movidas pelo MDB e pelo PSD. Ambas ações tentam demonstrar que a legislação estadual se sobrepõe à Lei Nacional da Pesca e desrespeita a Convenção 69
da Organização Internacional do Trabalho ao decretar o fim de uma profissão de pescador sem ouvir as populações ribeirinhas e povos nativos que vivem desta atividade laboral. O impacto é direto exatamente no hábito dos pescadores, da cultura da pesca. E exatamente nesse ponto, né, que inclusive outras instituições já se apoiaram, né, para defender a tese de que este projeto ele é absolutamente inconstitucional. A questão da constitucionalidade ou não, da inconstitucionalidade, sempre gerou polêmica e foi uma bandeira que foi levantada logo no começo da apresentação do projeto pelo governo do estado de Mato Grosso, pelo deputado Wilson Santos. Isso é fato, percebido inclusive pelos pescadores o tempo todo, né? Houve um recuo dos pescadores que eu entendo, né, interpreto como um reconhecimento de que realmente os peixes estão acabando, né? Sem dúvida alguma. Existe esse reconhecimento por parte dos pescadores, né? Eles também não querem a questão da pesca predatória, querem, sobretudo, também uma fiscalização mais ativa aqui no estado do Mato Grosso, que, infelizmente, o governo do estado não consegue cumprir, até porque nós temos um estado com dimensões continentais, né? Mas só o fato de você ter um certo recuo dos pescadores, né, e uma tentativa de calibragem para que esse projeto possa vingar, porque existem ainda muita polêmica e muito interesse nesse projeto, sabe-se lá quais são todos esses interesses, né? Me parece que agora, pelo menos, vão encaminhar algo que seja, no mínimo, confortável para ambas as partes, né? Porque na medida que você tem 90% da pesca, né, daquele peixe que realmente dá condições econômicas para o pescador possa ter a sua subsistência nessa questão da pesca absolutamente tolhida, né? Realmente não tem por que você falar, né, em aprovar esse tipo de projeto, porque realmente as famílias dos pescadores estão sentindo o impacto direto desta proibição, né? Mascarada, né? Mascarada porque você tem que é uma cota zero, um transporte zero, cota zero que praticamente proíbe que o pescador possa desenvolver aquilo que ele aprendeu a vida toda. Enfim, vamos torcer para que injustiças não sejam cometidas, né? Isso que é o mais importante, sabe? Porque não é só a lei, né? Não é só a vontade de se acabar com a pesca predatória, não é só a vontade de se instituir a pesca esportiva no estado de Mato Grosso, não é só isso, né? É você minimizar, né, o impacto na vida dos pescadores, daqueles que vivem da pesca, viveram da pesca e continuam vivendo da pesca por muitos anos, né? Quer dizer, a gente quer realmente a preservação do meio ambiente, a gente quer sustentabilidade, mas precisa haver uma harmonia nesse conjunto, né, das pessoas que fazem parte desse setor. Isso que é muito importante, né? Você precisa manter a preservação e, de certa forma, diminuir o impacto na vida dessas pessoas. Já a Polícia Rodoviária Federal apreendeu